Olá, se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao Memórias de um Assombrado. Hoje vamos entrar num tema que parece simples, mas nunca é. Casas comuns, iguais às que vemos todos os dias, que escondem presenças e acontecimentos que ninguém consegue explicar. Relatos reais de pessoas que viveram em lugares onde o silêncio pesava, onde cada cômodo parecia observar e onde a tranquilidade durava menos do que deveria. Algumas dessas casas ainda estão de pé, outras foram deixadas para trás. Todas guardam marcas que ninguém esquece. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e comenta qual relato mexeu mais com você. Se quiser enviar a sua própria experiência, o e-mail do canal está na descrição de vídeo logo abaixo e também na bio do canal. Respire fundo, apague as luzes e se prepare, porque vamos entrar nas Memórias de um Assombrado. Relato 1. A casa do fundo do terreno. Meu nome é Eduardo, tenho 41 anos e moro no interior de Minas Gerais. Sempre fui acostumado a lidar com casas antigas, porque cresci em sítio e aprendi cedo a não ter medo de construção velha, barulho de madeira estalando ou vento passando por frestas. Por isso, quando surgiu a oportunidade de comprar uma casa simples, mas com um terreno enorme e um preço muito abaixo do normal, eu nem hesitei. A proprietária era uma senhora já bem idosa, que se mudaria para perto da filha e queria vender rápido. Não perguntei muita coisa, porque o negócio parecia bom demais para perder. A casa principal era pequena, com 2 quartos, cozinha, sala e um banheiro no fundo. Mas o que realmente me chamou a atenção foi o casebre que ficava atrás, quase encostado no muro. Era uma estrutura baixa, de tijolo antigo, com uma porta de madeira enegrecida pelo tempo. Pela aparência, imaginei que tivesse sido uma antiga lavanderia ou um quartinho de ferramentas. A senhora que me vendeu o imóvel apenas disse que ninguém mexia ali há muitos anos e desviou o olhar rapidamente, como se quisesse encerrar o assunto. Na hora, interpretei como preguiça de manter o lugar limpo ou medo de cupim. Era comum idosos evitarem construções velhas dentro do próprio quintal. Assim que me mudei, tudo me pareceu normal. O terreno era grande, o que eu adorava, e a casa tinha uma tranquilidade que eu não sentia havia anos. Os primeiros dias foram de organização, limpeza e adaptação. Eu aproveitei para arrumar o quintal, cortar o mato alto, recolher galhos e dar uma geral no local. A parte do fundo, onde ficava o casebre, estava tomada por folhas secas e uma camada de poeira acumulada. A porta dele estava trancada com um cadeado extremamente velho, tão enferrujado que parecia que se desfaria se eu puxasse com mais força. Eu tinha decidido que só mexeria naquilo depois que estivesse com tudo da casa em ordem. Porém, já na primeira semana, comecei a sentir uma presença incômoda vindo daquela parte do terreno. Não algo sobrenatural, não naquele momento, mas uma sensação estranha, como se alguém me observasse de dentro do casebre. Sempre que eu passava por perto, sentia um arrepio rápido, frio, e isso fazia a pele do meu braço se eriçar imediatamente. Apesar da sensação, tentei ignorar. Achava que era só o ambiente fechado, a umidade acumulada e a sujeira natural de um lugar abandonado. Mas, na terceira noite morando ali, ouvi passos vindos do fundo do terreno. Passos lentos, como se alguém caminhasse descalço sobre o piso áspero. Na hora, achei que pudesse ser algum animal. Um gato, talvez, ou até um gambá. Saí com a lanterna e caminhei até o fundo, iluminando tudo ao redor. Nada se mexia. Não havia pegadas. Não havia sinais de invasão. Não havia absolutamente nada. Foi nessa noite que olhei para o casebre e percebi que a porta estava ligeiramente aberta. Não muito, mas o suficiente para deixar uma fresta fina, por onde um vento fraco escapava. Fiquei parado alguns segundos observando, tentando lembrar se tinha deixado daquele jeito. Eu sabia que não. Eu tinha conferido o cadeado antes. E não importava o quanto estivesse velho, ele estava fechado. Agora, porém, estava apenas pendurado, aberto, como se alguém tivesse girado a trava com facilidade. Peguei o cadeado, examinei, e notei que ele estava intacto, sem marcas de forçamento ou desgaste além do esperado.
A porta, quando empurrei, rangeu com o som pesado de madeira velha que não se mexia havia décadas. Eu não tinha coragem de entrar ainda. Então fechei a porta novamente, prendi o cadeado e voltei para dentro da casa. Dormi inquieto, com a imagem daquela fresta me atormentando. Os dias seguintes foram tranquilos, mas a sensação de peso no fundo do terreno continuou. E à medida que o tempo passava, comecei a notar pequenos sinais de que algo acontecia no casebre. Nada gritante, nada impossível, mas o suficiente para me fazer questionar a sanidade do lugar. Por exemplo, sempre que varria o quintal, o vento parecia mudar de direção e empurrar as folhas na direção da porta do casebre, como se tudo convergisse para lá. O ar ao redor daquela estrutura era mais frio, mesmo em dias muito quentes. E à noite, às vezes, eu escutava um suave arranhar vindo de dentro, como se alguém estivesse raspando algo no chão. Resolvi então abrir o casebre de uma vez por todas. Esperei uma manhã ensolarada. Respirei fundo e decidi que era hora de ver o que havia lá dentro. Tirei o cadeado, empurrei a porta e senti o cheiro de mofo, poeira e algo mais. Algo semelhante a tecido queimado, um cheiro antigo e adocicado que me deixou enjoado. A luz entrou fraca, mas suficiente para revelar o conteúdo. O piso era de cimento cru, cheio de rachaduras. Havia uma cama de ferro encostada na parede, com molas enferrujadas e o que restou de um colchão completamente destruído. Um pequeno criado mudo estava ao lado, com um copo de vidro opaco que parecia não ter sido movido em anos. Na outra parede, uma cadeira de madeira com um assento quebrado e marcas circulares no chão, como se a cadeira tivesse sido arrastada repetidamente para o mesmo ponto. Mas o que mais me perturbou foi uma caixa de metal pequena, extremamente desgastada, colocada bem ao centro do cômodo. Aquele objeto parecia deslocado, como se tivesse sido colocado ali de propósito, muito tempo depois que o resto fora abandonado. Eu me aproximei com cautela. O ar estava pesado, como se aquele cômodo fosse menor do que realmente era. A sensação de estar sendo observado era tão forte que precisei respirar devagar para não deixar a ansiedade subir. Abri a caixa. Dentro dela havia objetos pessoais. Um lenço muito antigo, amarelecido, uma escova de cabelo com fios ainda presos entre as cerdas e um papel dobrado, que desmanchou quando toquei. Naquele momento tive a impressão de que o ar ficou ainda mais frio. Senti um arrepio profundo, que começou na nuca e desceu até a base da coluna. Era como se eu tivesse despertado algo apenas por abrir aquela caixa. Fechei imediatamente, respirei fundo e saí do casebre. Tranquei a porta novamente. Mas naquele dia percebi que alguma coisa havia mudado. A casa, que antes parecia tranquila, agora tinha um silêncio diferente, denso, carregado. O vento não passava mais da mesma forma. As sombras pareciam mais escuras. Os barulhos que antes eu atribuía à madeira estalando, agora soavam como passos lentos, controlados. Naquela noite, o cheiro de tecido queimado veio até a janela do meu quarto. Era suave, mas presente, e trazia uma sensação de angústia impossível de explicar. E então, pela primeira vez desde que me mudei, eu senti uma certeza que não queria ter. O que estava no casebre sabia que eu havia mexido em suas coisas. Depois daquela noite em que o cheiro de tecido queimado entrou pela janela do meu quarto, comecei a perceber mudanças sutis no meu comportamento. Eu acordava mais cansado, como se tivesse passado a madrugada inteira lutando contra um peso invisível. A casa, antes silenciosa e acolhedora, agora parecia observar cada passo meu. Era difícil explicar a quem nunca sentiu isso, mas a sensação era parecida com estar sendo analisado por olhos que não existiam. O casebre passou a ocupar meus pensamentos com uma frequência estranha. Mesmo quando tentava ignorar, eu me pegava olhando pela janela da cozinha, na direção da porta escura ao fundo do terreno. E o pior é que, todas as vezes que desviava o olhar, tinha a impressão de que algo lá dentro mudava de posição, como se aquele pequeno cômodo estivesse vivo, respirando devagar, à espera do momento certo para se revelar. Eu não queria acreditar em nada sobrenatural. Fui criado em um ambiente simples, prático, onde a assombração era assunto de conversa de noite de fogueira,
mas nunca algo real. Ainda assim, mesmo tentando explicar tudo com lógica, não conseguia entender o que estava acontecendo. O cheiro de tecido queimado passou a aparecer com mais frequência. Às vezes, surgia no corredor da casa, outras vezes, na sala. O cheiro era tão nítido que eu cheguei a procurar fios queimados, equipamentos derretendo, qualquer coisa que justificasse aquilo. Nada. A instalação elétrica estava perfeita, a fiação revisada, tudo em ordem. Com o passar dos dias, comecei a ouvir barulhos dentro de casa durante a madrugada, passos lentos no corredor, como se alguém caminhasse arrastando os pés. O som era baixo, quase cuidadoso, mas suficiente para me acordar todas as vezes. Quando acendia a luz, o ambiente permanecia vazio. O corredor, estreito e iluminado, parecia ainda mais longo e mais frio, como se fosse parte de uma casa que eu não conhecia totalmente. Acordar durante a noite virou rotina. Às vezes, eu abria os olhos com a sensação de que alguém estava parado ao lado da cama, olhando para mim. Outras vezes, acordava com o coração acelerado, sem motivo aparente, como se meu corpo tivesse reagido antes que eu entendesse o que estava acontecendo. Foi numa dessas madrugadas que ouvi o barulho mais perturbador. Um toque seco, metálico, vindo da direção do casebre. Era como se a caixa de metal que eu havia encontrado tivesse sido empurrada no chão. O som ecoou pelo quintal silencioso, cortando o ar como uma lâmina. Levantei devagar, tentando controlar a respiração. Não queria ir lá fora. E não fui. Fiquei parado na janela, olhando para a escuridão absoluta dos fundos, sentindo que, se eu ousasse abrir a porta naquele momento, encontraria algo que não conseguiria suportar. No dia seguinte tomei uma decisão. Chamaria um pedreiro para derrubar o casebre inteiro. Não queria mais aquela estrutura no meu quintal. Não queria mais sentir aquele peso. Porém, quando comentei com a vizinha da frente, uma senhora de fala calma e olhar sempre atento, ela franziu o senho com um desconforto que me deu arrepios imediatos. Ela me disse que o antigo dono da casa, um homem que morou ali por mais de 40 anos, nunca permitiu que ninguém entrasse naquele cômodo. Segundo ela, era ali que ficava trancada uma pessoa da família que tinha crises violentas e que, num episódio extremo, acabou tirando a própria vida ali dentro. A história, contada em sussurros, fez meu estômago embrulhar. Não sabia se era verdade, mas o jeito que ela falou, tão carregado de cautela, me fez acreditar mais do que eu queria. Comecei a considerar seriamente a ideia de nunca mais abrir aquele casebre. Só que isso não impediu as manifestações. Pelo contrário, parecia que evitar o lugar dava ainda mais força para o que estivesse ali. Certa noite, enquanto tentava dormir, ouvi um arranhado suave vindo do rodapé da porta do meu quarto. O som era insistente, ritmado, como se alguém estivesse riscando a madeira com as unhas. Eu fiquei paralisado na cama, com o corpo inteiro rígido. O arranhar continuou por alguns segundos e depois cessou, como se aquilo tivesse percebido que eu estava acordado. No dia seguinte, a marca estava lá. 4 linhas finas na horizontal, como se unhas humanas tivessem feito o desenho sem esforço. Passei a mão sobre elas, e a textura áspera da madeira arranhada confirmou que não era fruto da minha imaginação. O cheiro de tecido queimado voltou a invadir o corredor da casa. Dessa vez, mais forte. Senti a garganta arder. O ar ficou pesado e precisei abrir as janelas. Quando fiz isso, vi algo que me fez perder o fôlego. A porta do casebre estava aberta novamente. Totalmente aberta. E o cadeado estava no chão como se alguém o tivesse retirado com cuidado e colocado ali, bem na minha linha de visão. Não pensei antes de agir. Caminhei até o fundo do terreno firme, decidido a fechar aquela porta de uma vez. Mas, quanto mais eu me aproximava, mais o ar parecia ficar denso e gelado. O silêncio era absoluto, um silêncio que machucava os ouvidos. E quando cheguei a poucos passos da porta, senti uma pressão no peito tão forte que precisei parar. Não entraria ali de novo. Nada me faria atravessar aquela porta. Fechei-a com força, peguei o cadeado do chão e prendi novamente. Mas antes que eu virasse para voltar a casa, ouvi um som que gelou meu sangue. Uma respiração lenta e funda vindo de dentro do casebre.
Era um som de alguém vivo, alguém grande, alguém que não deveria estar ali. Voltei para dentro da casa praticamente correndo, trancando todas as portas atrás de mim. O cheiro de tecido queimado acompanhou meus passos até o quarto, como se estivesse grudado em mim. Nos dias seguintes, tentei tocar a vida normalmente, mas nada funcionava. A sensação de ser observado intensificou-se. Comecei a ver sombras rápidas, periféricas, como se algo passasse pelos cantos da casa e desaparecesse antes que eu pudesse focar. O casebre parecia pulsar com uma energia própria, atraindo meus pensamentos. À noite, os passos no quintal se tornaram frequentes, mais pesados, mais definidos. Até que, numa madrugada silenciosa, acordei com o som inconfundível de alguém abrindo a porta da minha cozinha. A casa não estava mais apenas assombrada. Ela estava sendo invadida. Acordei com o som do trinco da cozinha girando lentamente. Não era vento, nem vibração. Era a ação clara, precisa e consciente de alguém abrindo a porta. Meu corpo reagiu antes da minha mente. O coração disparou e a boca secou, como se eu estivesse diante de um predador. Fiquei imóvel na cama, tentando identificar qualquer outro ruído que confirmasse o que eu temia. O silêncio que veio depois foi pior. Era um silêncio pesado, cheio, como o ar que antecede uma tragédia. Senti algo mudar no ambiente, como se a pressão ao meu redor aumentasse, deixando o ar mais difícil de respirar. Permaneci imóvel, concentrando toda a minha atenção no som dos passos que eu sabia que ouviria. E eles vieram, lentos, arrastados, pesados, avançando pelo corredor, exatamente na direção do meu quarto. Eu não queria olhar para a porta, mas sabia que precisava. Com a respiração travada, virei o rosto. A porta estava entreaberta, com uma fresta de poucos centímetros, o suficiente para que eu visse o corredor completamente escuro, como se a luz da casa não tivesse força para entrar ali. E então os passos pararam exatamente diante da porta. Um frio cortante percorreu minha espinha e a sensação de presença tornou-se quase palpável, como se uma pessoa estivesse parada do outro lado, observando, esperando. O ar ganhou aquele mesmo cheiro de tecido queimado, agora tão forte que ardiam meus olhos e nariz. A porta começou a abrir devagar, milímetro por milímetro, sem pressa, sem som, como se aquela coisa estivesse ciente do meu pavor e quisesse prolongá-lo. Meu corpo inteiro tremia, mas eu não conseguia gritar, levantar ou sequer mover o braço. A porta se abriu completamente. O corredor continuava vazio, mas eu sabia, com uma certeza primitiva, instintiva, que o vazio não significava ausência. A escuridão naquele corredor parecia ter profundidade, como se escondesse algo que só não aparecia porque não precisava mais se esconder. Foi então que o cheiro de queimado se intensificou de forma tão violenta que quase me sufocou. Meus olhos lacrimejaram, e no meio da ardência vi uma sombra atravessar o corredor em direção à sala. Não era uma pessoa, não tinha forma humana definida. Era uma massa escura, densa, quase como fumaça, mas que se movia com intenção e peso. Aquilo não estava apenas aparecendo, estava circulando pela minha casa. Levantei com dificuldade, ainda tonto pelo cheiro forte, e corri até o interruptor mais próximo. Acendi todas as luzes possíveis, como se isso pudesse me proteger de alguma forma. Mas algo dentro de mim sabia que luz nenhuma pararia o que saíra do casebre. Passei a madrugada acordado, sentado no sofá, com as janelas abertas para tentar dissipar o cheiro. O ar gelado da madrugada entrou, trazendo uma trégua momentânea. O silêncio parecia mais natural com a luz acesa e o dia prestes a nascer. Mas quando olhei para o fundo da casa pela janela, percebi algo que fez meu corpo despencar por dentro. A porta do casebre estava escancarada e o cadeado, que eu tinha colocado poucas horas antes, jazia no chão, torto, quebrado ao meio, como se tivesse sido esmagado. Aquilo não era mais algo que eu pudesse ignorar ou tentar entender racionalmente. Não era um ruído, uma sombra, um cheiro estranho. Era uma presença real, atuante, e agora circulando livremente pelo quintal e pela casa. No amanhecer,
Tomei a decisão que deveria ter tomado muito antes. Recolhi minhas coisas de forma apressada, jogando roupas dentro de sacolas e caixas sem qualquer organização. Não me importei com móveis, não me importei com objetos, não me importei com nada além de sair dali o mais rápido possível. Quando atravessei o quintal pela última vez, carregando o que conseguia, evitei olhar para o casebre. Mas, ainda assim, senti uma pressão nas costas, como se algo me observasse da porta escura. O cheiro de tecido queimado pairou no ar por alguns segundos, mesmo com o sol já forte, como um aviso final de que eu estava sendo permitido ir embora, não libertado. Tranquei a casa principal, mesmo sabendo que isso pouco adiantava. Joguei as últimas coisas no carro e dirigi sem olhar para trás. Cada metro que me afastava daquela rua parecia tirar um peso do meu peito. Quando finalmente alcancei a rodovia, respirei fundo pela primeira vez em semanas. Nunca mais voltei ao imóvel. Não tive coragem de buscar o que deixei, nem de tentar vender ou conversar com alguém sobre o que vivi. Preferi abandonar tudo, aceitar o prejuízo e recomeçar em outro lugar. De vez em quando, porém, mesmo dormindo em uma casa nova, segura, cercada de pessoas, acordo no meio da madrugada com um cheiro suave, quase imperceptível, de tecido queimado. Ele surge, se espalha lentamente e desaparece minutos depois. E toda vez que isso acontece, fico em silêncio, imóvel, esperando o cheiro sumir, imaginando se aquilo realmente ficou preso naquela casa, ou se apenas me seguiu até aqui. Relato 2. A casa com o quarto que esfriava. Meu nome é Caio, tenho 34 anos e sempre morei em casas simples, dessas que a gente encontra aos montes nas cidades pequenas do interior. Nunca tive medo de lugares antigos, nem acreditava muito nessas histórias de casas carregadas, até porque cresci numa família grande, barulhenta e acostumada a transformar qualquer ruído estranho em motivo de piada. Quando eu decidi morar sozinho, escolhi uma casa antiga no bairro mais afastado da cidade, onde as ruas eram de terra e os terrenos, grandes. Aquele tipo de lugar onde o silêncio à noite era tão profundo que parecia aumentar qualquer pensamento que passava pela cabeça da gente. A casa que encontrei estava muito abaixo do meu orçamento, e isso já despertaria desconfiança em qualquer pessoa. Mas eu estava tão determinado a sair da casa dos meus pais que não parei para pensar duas vezes. Era uma construção antiga, porém bem conservada, com 3 quartos, sala, cozinha, área de serviço e um quintal amplo que dava para um pasto vazio. A dona, uma senhora de uns 70 anos, explicou apenas que não conseguia mais cuidar do lugar e que por isso estava vendendo rápido. Não percebi hesitação na voz dela, mas notei que ela evitou olhar para um dos quartos quando me mostrou a casa. O cômodo ficava no fundo do corredor, uma porta de madeira simples, fechada com a chave já no trinco. Ela abriu, apontou rapidamente para dentro e disse apenas que era um quarto pequeno, mas bom para depósito. Eu na hora nem liguei, só confirmei que estava tudo no lugar e seguimos com a visita. O quarto realmente era menor que os outros. Tinha uma janela pequena e parecia mais frio que o restante da casa, mas na minha cabeça aquilo era normal. Todo mundo já entrou em algum cômodo que parecia guardar o ar gelado, como se o sol nunca tivesse entrado direito por ali. E como eu sabia que casas antigas têm dessas coisas, não me preocupei. Na verdade, aquela parte da casa tinha até um charme. Tinha cheiro de madeira antiga misturado com poeira, aquele aroma que lembra a casa de vó. Quando mudei, os primeiros dias foram tranquilos. Passei boa parte do tempo limpando, reorganizando móveis e tentando deixar o lugar com a minha cara. O quarto menor ficou fechado, porque eu não tinha nada para guardar ali. Deixei só algumas caixas com documentos e coisas que eu não usava mais. Mas mesmo assim, toda vez que eu abria a porta para deixar algo novo, a sensação era a mesma. Um frio seco que saía de dentro, como se o ar estivesse parado há anos. Na primeira semana, comecei a reparar que o chão daquele quarto fazia um som diferente quando eu pisava. Não era o rangido típico de madeira velha. Era um ruído mais abafado, como se tivesse um espaço oco logo abaixo. Às vezes eu ficava imaginando que talvez tivesse sido uma despensa antiga,
ou que o piso não estivesse tão firme. Mesmo assim, não dei muita importância. Tudo que eu queria era a tranquilidade daquela casa, e por algum tempo, achei que tinha encontrado exatamente isso. Só que depois de 10 dias ali, comecei a sentir mudanças pequenas, mas inquietantes. Nada que me fizesse pensar em algo sobrenatural. Apenas detalhes que eu tentava ignorar. O ar da casa parecia estar sempre mais frio do que do lado de fora. Eu acordava às vezes com a sensação de que o colchão estava gelado, como se eu tivesse dormido diretamente sobre o chão. Uma noite, ao acordar para beber água, vi uma névoa leve passando pelo corredor, bem perto da porta do quarto pequeno. Pensei que era vapor do meu próprio hálito, já que estava frio, mas quando coloquei a mão no ar, percebi que a temperatura ali era bem mais baixa que no restante da casa. Durante o dia, ainda era possível fingir que nada estava acontecendo. O sol batia na casa inteira e o clima parecia normal, mas bastava anoitecer para que uma sensação estranha tomasse conta. O corredor parecia mais comprido do que era de fato, e sempre que eu passava em frente à porta do quarto menor, sentia um arrepio que subia pelas costas. Não era medo. Era como se o meu corpo avisasse que havia algo deslocado naquele lugar. O episódio que realmente me fez prestar atenção aconteceu numa madrugada, por volta das 3 da manhã. Acordei com um barulho surdo, como se alguma coisa tivesse caído no chão. Levantei devagar e fui andando pelo corredor, tentando não fazer ruído. Quando cheguei perto da porta do quarto pequeno, percebi que estava entreaberta. Eu tinha certeza absoluta de que a deixara fechada antes de dormir. Ao empurrar devagar, senti aquele mesmo ar gelado sair, como se eu abrisse a porta de um freezer antigo. Não encontrei nada caído, não tinha objeto fora do lugar, mas o chão, aquele pedaço específico do piso, estava extremamente gelado. Gelado de forma impossível para uma madrugada comum no interior. Parecia que o frio vinha de baixo. Voltei para o meu quarto tentando ignorar aquilo, mas a sensação de que algo tinha mudado definitivamente na casa me acompanhou até o amanhecer. Nos dias seguintes, comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. Sempre que eu chegava do trabalho e abria a porta da sala, a casa inteira tinha um cheiro levemente úmido, como se alguém tivesse deixado um pano molhado secando dentro de algum cômodo fechado. Mas o cheiro sumia rápido e eu colocava a culpa na idade da construção, no reboco antigo ou em algum cano velho sob o piso. Só que, cada vez mais, eu tinha a sensação de que aquele cheiro vinha do corredor, mais especificamente, da direção do quarto menor. Eu tentava manter a rotina normal, mas bastava o sol desaparecer para algo mudar na atmosfera da casa. O silêncio parecia mais pesado, e o vento que passava pelos beirais fazia um som que eu não conseguia descrever, como se estivesse sendo arrastado por dentro da madeira. Às vezes, enquanto jantava na cozinha, sentia uma corrente fria tocando meus tornozelos. Uma sensação tão nítida que eu olhava para baixo achando que alguma fresta na porta estivesse aberta. Mas a casa estava sempre fechada, sem entrada de vento. Aquela situação foi se agravando de forma lenta, quase imperceptível, até que se tornou impossível ignorar. Uma noite, ao passar pelo corredor, senti o ar mudar de forma brusca. Era como se eu tivesse atravessado uma barreira invisível, um ponto de choque térmico. O lado esquerdo do corredor estava normal, mas bastava dar 2 passos em direção ao quarto menor para o ar ficar tão frio que minha respiração se tornava visível. Me aproximei da porta e toquei na madeira. Estava gelada de um jeito que não fazia sentido, como se tivesse sido deixada no sereno durante horas. Decidi então abrir o cômodo para ver se encontrava algo que explicasse aquilo. Assim que a porta cedeu, um cheiro forte de madeira úmida tomou conta do corredor. Entrei devagar e reparei que o ambiente estava mais escuro do que o normal, mesmo com a luz acesa. Parecia que as paredes absorviam a claridade. As caixas que eu tinha deixado ali estavam na mesma posição, mas havia algo diferente no ar, como se o espaço tivesse sido ocupado por outra presença. Um silêncio estranho preenchia o quarto. Um silêncio tão profundo que parecia ter peso. Foi então que notei o chão. A madeira, antes uniforme, agora tinha uma linha quase imperceptível formando um retângulo,
bem no centro do cômodo. Um recorte discreto, como uma tampa de algo que havia sido selado com cuidado. Me ajoelhei e passei a mão sobre a superfície. O frio era intenso, muito mais forte naquele ponto, como se houvesse algo gelado logo abaixo de mim. Aquela marca no piso não estava ali quando me mudei, ou pelo menos eu nunca tinha reparado. Fiquei encarando a madeira, tentando entender se era só ilusão causada pela luz fraca da lâmpada. Mas quanto mais eu olhava, mais certeza tinha de que era um recorte, uma abertura camuflada como um alçapão. Levantei devagar e senti um arrepio profundo subir pela minha nuca. Era como se alguém estivesse parado muito perto de mim, respirando um ar frígido nas minhas costas. Virei rapidamente, mas o quarto estava vazio. A porta entreaberta deixava entrar um fio de luz do corredor, e por um instante achei que tivesse visto algo se mover ali. Uma sombra rápida, rasteira, baixa demais para ser humana. Saí do quarto com o coração acelerado e fechei a porta com força. O som ecoou na casa inteira, e naquele momento eu tive certeza. Aquele cômodo não era apenas frio, ele guardava alguma coisa. Algo que não me queria ali. Tentei me convencer de que era tudo exagero da minha cabeça, então decidi ignorar. Mantive a porta fechada por dias, evitando passar pelo corredor à noite. Mas ignorar não adiantou. Toda madrugada, em torno de 3 horas, eu acordava com o mesmo som abafado, um toque surdo como madeira sendo empurrada por dentro. Era sempre o mesmo padrão. 3 batidas espaçadas, lentas, como se alguém estivesse testando a resistência do piso. Na 6ª madrugada, depois de acordar com o mesmo barulho, decidi encarar de vez. Levantei com cuidado, caminhei pelo corredor com passos firmes e parei diante da porta do quarto. Estava mais gelada do que nunca. Respirei fundo, toquei a maçaneta e empurrei devagar. A luz do corredor iluminou parcialmente o cômodo, e o frio que saiu de dentro parecia vivo, como se tivesse peso. Dei 2 passos para dentro e fechei a porta atrás de mim. E foi aí que ouvi, bem debaixo do recorte no chão, o som mais perturbador que já escutei na vida. Uma respiração lenta, ritmada, profunda. Como se alguém estivesse ali embaixo, esperando. Fiquei paralisado diante daquele som. Era impossível dizer se era realmente uma respiração, mas soava exatamente como isso. Ar entrando devagar, saindo com um ruído áspero, repetindo-se num ritmo cadenciado que parecia ecoar pelo chão inteiro. O frio ali dentro era tão intenso que meus dedos começaram a formigar. A sensação era de que o ar sólido estava pressionando os meus pulmões. Me aproximei do recorte no piso quase sem perceber. Era como se eu estivesse sendo puxado, atraído por algo que minha mente recusava, mas meu corpo de alguma forma reconhecia. A madeira parecia pulsar levemente, como se alguma força por baixo dela comprimisse o ar de tempos em tempos. Ajoelhei devagar e toquei no centro do retângulo. O frio era tão violento que senti uma pontada subir pelo braço até o ombro. A respiração lá embaixo continuava, lenta, profunda, carregada de umidade, como se algo respirasse há muito tempo num espaço sem luz, sem vida, sem movimento. Por um instante, tive a impressão de que o som se aproximou, como se a coisa estivesse se mexendo, girando o rosto para cima, prestando atenção na minha mão sobre o piso. Um arrepio tão forte percorreu minha coluna que meu coração falhou por um segundo. Eu sabia que precisava sair dali. Me levantei de forma brusca, tropeçando para trás, quase caindo. A lâmpada fraca oscilou, criando sombras que se alongaram pelas paredes do quarto. O frio se intensificou, como se algo despertasse debaixo de mim, incomodado. Naquele momento, ouvi o som mais claro do que antes. Um arranhar lento, contínuo, raspando a madeira. Não era forte, mas preciso, como dedos insistindo em abrir uma fresta. Corri até a porta e a puxei com força. O ar quente do corredor me atingiu, mas ao mesmo tempo senti algo atrás de mim. Uma pressão, como se mãos geladas roçassem minha camisa. Fechei a porta num impulso, trancando-a com a chave que ainda estava no trinco. O som de arranhar continuou por alguns segundos. Depois,
silêncio absoluto. Na manhã seguinte, fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Passei o dia inteiro tentando convencer minha própria memória de que aquilo tinha sido apenas um episódio de pânico, uma mistura de cansaço com o ambiente frio da casa. Mas quando cheguei no fim do dia, percebi do portão que a janela do quarto menor estava aberta. Eu nunca abria aquela janela. O vento fazia a cortina fina se movimentar de um jeito esquisito, como se alguém dentro do quarto estivesse puxando o tecido para dentro e soltando de novo. O frio, mesmo do lado de fora, parecia vir daquela direção. Era uma presença, um aviso. Não entrei no quarto. Apenas empurrei a porta com o cabo da vassoura, fechei a janela com pressa e tranquei tudo. Passei a noite inteira no sofá, com todas as luzes acesas, ouvindo de longe um ruído baixo vindo do corredor. Era o mesmo som abafado, o mesmo ritmo, como alguém arranhando madeira por dentro. Não era mais apenas o chão. A coisa tinha começado a explorar outras partes da casa. No fim de semana seguinte, tomei minha decisão. Acordei antes do sol nascer. Peguei minhas malas, deixei as chaves em cima da mesa da sala e fui embora sem olhar para trás. A única coisa que fiz foi fechar o portão. Não tranquei. Não precisava. A casa ficaria como estava. Durante semanas, evitei passar perto daquela rua. Só que um dia, por acaso, precisei pegar um atalho e acabei passando em frente à propriedade. A casa estava silenciosa, imóvel, com as portas fechadas e as janelas trancadas. Mas algo me chamou a atenção. Os vidros da janela do quarto menor estavam completamente embaçados, como se o frio lá dentro fosse tão intenso que a umidade se acumulava por trás do vidro. E foi ali, parado na calçada, que percebi. No centro do vidro havia algo marcado, como se alguém tivesse colocado a mão por dentro e deixado a impressão. Uma mão grande, fina, mais alongada do que deveria ser. Não era minha, não era humana. Saí de lá na hora com a certeza absoluta de que fiz o certo ao abandonar aquela casa. Nunca mais voltei. Nunca quis saber quem comprou depois. Mas às vezes, quando acordo no meio da noite e sinto o quarto gelado demais, lembro da respiração profunda vindo debaixo da madeira. E por alguns segundos, sinto a mesma presença rondando o silêncio, procurando espaço para subir. E é nesse momento que eu percebo: certas casas não ficam vazias. E assim encerramos mais um vídeo aqui no Memórias de um Assombrado. Casas foram criadas para proteger, para oferecer descanso, mas algumas guardam histórias que não pertencem a quem mora nelas. Certas paredes parecem ter memória, certos corredores parecem reter passos que nunca chegaram ao fim, e alguns cômodos continuam vivos mesmo quando estão vazios. Se algum desses relatos mexeu com você, não esquece de deixar o seu like, comentar qual experiência foi a mais intensa e compartilhar este vídeo com alguém que ama mistério e terror. E se você viveu algo sobrenatural e quer ver sua história aqui no canal, pode enviar para o nosso e-mail oficial. Ele está sempre disponível na bio do canal e na descrição dos vídeos. Obrigada por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo.